Olha, o Bom Dia Amazônia começa hoje uma série de 3 reportagens especiais sobre Novo Airão. Vamos conhecer os trabalhos de proteção ambiental por lá, a importância arqueológica das pedras de Novo Airão e a história de um homem que ajudou a proteger um dos berços da presença portuguesa na Amazônia. E é pela história do senhor Nakayama que começamos essa série. Venha conhecer Airão Velho. Às margens do Rio Negro, a 270 quilômetros de Manaus, estão as ruínas de um dos berços da ocupação portuguesa na região. Na época do descobrimento do Brasil, estas regiões eram ocupadas por aldeias indígenas. Em 1600, chegaram os primeiros portugueses. Em 1694, fundaram aqui a comunidade de Santo Elias do Jaú, o primeiro povoamento às margens do Rio Negro, no estado do Amazonas. Durante o ciclo da borracha na Amazônia, a localidade passou a ser conhecida como Airão, um ponto estratégico para o envio da borracha. Com o declínio da produção, a economia enfraqueceu e o local virou uma cidade fantasma, conhecida como Airão Velho, esquecida até a chegada dele. Aqui que passava a rua principal. Só que a parede da casa caiu tudo em cima do caminho. Shigeru Nakayama, um japonês que vive no Brasil há mais de meio século, veio com o pai ainda criança trabalhar na Amazônia. Quando descobriu as ruínas em 2001, decidiu ficar e assumiu sozinho a responsabilidade de cuidar desse pedacinho do Amazonas antigo. O tempo ensinou os caminhos e as histórias do lugar, uma da primeira casa comercial. Naquela época, o pessoal não ia para Manaus. Tudo o que é necessário tem completamente tem aqui. Comprava tudo aí? Comprava aqui e recebia pela produção, a borracha, a castanha. Então, justamente aqui, a família Bezerra aqui, enterrada aqui. Gerações das famílias portuguesas que viveram e morreram no Airão Velho ainda estão enterradas lá. Depois, a aldeia do índio, depois apareceu gente civilizada aqui no piso, aqui no Airão, justamente português. Foi a família Viana. Família Viana. Nakayama gosta de estar perto da natureza e de preservar o que encontra. Ele transformou até a própria casa numa espécie de museu. Partes da história portuguesa na região. Esse aqui, justamente, chama-se Riff de 44. O Ventista, melhor marca do mundo. Muitas construções centenárias ainda estão de pé graças à dedicação de seu Nakayama. Por enquanto, eu estou aqui, continuando. O guardião do Airão Velho permanece e só tem um desejo. Não acabar a história daqui, não morrer a história. Isso que para mim é importante. E olha, o desejo do seu Nakayama pode virar realidade. Já foi aprovada uma consulta pública para a criação do Parque Estadual Airão Velho e já está em processo o tombamento da área pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer o valor arqueológico das pedras de Novo Airão. Na segunda reportagem da série especial sobre Novo Airão, você vai conhecer o valor arqueológico das pedras encontradas às margens do Rio Negro. O trabalho é de Luciano Abreu e Orlando Júnior. Percorrendo as águas de Novo Airão, é difícil não notar as inúmeras formações rochosas às margens do Rio Negro. Essas formações rochosas são conhecidas como pedras sanduíches. Em muitas delas a gente encontra pequenas cavernas como esta aqui. São pedras sobre pedras, esculpidas ao longo de milhares de anos, pelo vento e pela água. Então elas vão ganhando essa forma, por isso o nome sanduíche. Na região, o subir e descer dos rios transforma a paisagem. Este pedral aqui fica na Cachoeira do Carabinane, que nesta época do ano
está encoberta pela água. Nós estamos aqui no Parque Nacional do Jaú. À minha direita, o Parque Estadual Rio Negro, setor norte. Estas duas unidades fazem parte do mosaico de áreas protegidas do Baixo Rio Negro. De cima, nós temos uma ideia de como toda esta área é formada. Esta espuma branca no rio está carregada de minerais. É formada justamente por conta do contato da água com as rochas. Num processo que pode demorar milhares de anos, esta espuma vai ajudar a formar outras rochas. Quem sabe, do tamanho dessa aqui. E quem sabe é possível entender melhor a história do homem na Amazônia observando as pedras. As águas recuam e os desenhos são revelados. Gravuras rupestres, representações de uma realidade milenar dos povos que viveram no Amazonas. As pedras de Novo Airão foram usadas como papel, com diversas mensagens de povos antigos. Os últimos estudos arqueológicos feitos na região dataram as gravuras. Elas têm pelo menos 5.000 anos. São 46 gravuras, representações de animais e de formas humanas. Ainda não foi possível identificar os autores dos desenhos. O que já se sabe, de acordo com este arqueólogo que estuda a região desde os anos 90, é a técnica utilizada para se fazer as gravuras. Ele pegava um instrumento e batia para formar aquela forma, aquele desenho, ou algumas técnicas foram utilizadas por atrito. Pegava outra rocha, por areia e utilizava fazendo um atrito por polimento. É preciso avançar ainda mais na pesquisa, que só pode ser feita em todo o sítio arqueológico durante os 2 meses de seca do Rio Negro, quando os desenhos ficam completamente fora da água. As gravuras rupestres de Novo Airão podem representar um marco na comunicação dos povos primitivos da Amazônia. Em termos da evolução humana, a gente poderia dizer que ali está todo o link do desenvolvimento do cérebro humano. O próprio desenvolvimento de você registrar. No Baixo Rio Negro foram encontrados até o momento 20 sítios de gravuras rupestres. E amanhã, na terceira e última reportagem da série, você vai conhecer os trabalhos de preservação de quelônios em Novo Airão. Hoje, na última reportagem da série sobre Novo Airão, nós vamos mostrar que a ajuda de ribeirinhos tem sido essencial para garantir a preservação de quelônios. Nos últimos 2 anos no Amazonas, pelo menos 1.700 quelônios já foram apreendidos. Animais vítimas de uma prática ilegal para o comércio da carne. Das 16 espécies existentes na Amazônia brasileira, a tartaruga é a mais ameaçada. O homem é o principal predador, mas a mão que mata também pode salvar. No Parque Estadual do Rio Negro, ribeirinhos trabalham para preservar os quelônios, protegendo os locais de nascimento. Gente como Ângelo, que já pensa no futuro. A gente não pode se alimentar porque estão pequenos, mas futuramente tem meus filhos, tem meus netos, né? Também, e isso vai servir para eles também. No parque, antes das ações de preservação, apenas 1% dos filhotes chegava à fase adulta. Agora, este número subiu para 18 de cada 100. E os projetos de preservação só podem dar certo com a participação dos ribeirinhos. Eles são, na verdade, os primeiros a perceberem quando o recurso começa a rarear. Então, eles têm essa percepção. E aí, muitas dessas comunidades têm vontade, né, de ter esse recurso de volta. Quanto mais se preserva uma espécie, mais a ciência tem a oportunidade de estudá-la. No caso da tartaruga da Amazônia, os pesquisadores brasileiros conseguiram gravar, por exemplo, a comunicação entre as tartarugas. E ainda mudaram um conceito antigo sobre o abandono dos ovos.
Este é o som gravado em repetição de uma tartaruga adulta. As tartarugas utilizam a comunicação sonora desde a fase embrionária. Os embriões, 36 horas antes de nascerem, eles já estão vocalizando dentro dos ovos. A gente acredita que seja para sincronizar o nascimento, ajudar na escavação, diluir até a chegada no rio e chamar a atenção das fêmeas. A pesquisa também revelou que as fêmeas não abandonam os filhotes como antes se imaginava. Na realidade, as fêmeas de tartaruga da Amazônia, elas ficam na frente da praia esperando que os filhotes nasçam para que eles migrem todos juntos de volta para a floresta alagada, que é onde está a área de proteção e alimentação desses animais. Os quelônios ajudam a limpar os rios porque comem a matéria orgânica em decomposição, além de dispersar sementes por toda a floresta. São mais um elo no equilíbrio da Amazônia. E é impossível praticar o equilíbrio sem preservação. Na Amazônia, cada ser tem seu lugar e seu propósito. E olha só o resultado desse trabalho. No Parque Estadual do Rio Negro, antes das ações de preservação, apenas 1% dos filhotes chegava à fase adulta. Agora, este número subiu para 18 de cada 100.